Vamos lá. Nós estamos, na nossa série falando sobre oração, cultura da oração. Nós tivemos na semana passada, o Lê ministrando para nós. Quem foi tocado pela mensagem? Eu também, nossa, fui muito tocado pela mensagem. Meu Deus, foi violenta, né? Vocês estão com fome? Não, gente, porque é o seguinte, semana passada teve um pão, mas hoje tem mais. Entendeu? Se vocês não tiverem fome, eu vou comer tudo sozinha. Eu aqui. Amém, receba. Então eu quero que vocês estejam com muita expectativa, para que o Senhor nos revele algo da parte dele e a gente possa entrar nesse lugar de oração e se posicionar e conseguir frutificar. E nessa noite eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre intercessão. Gente, é um dos assuntos assim, que eu amo. Eu fiquei até meio desesperada. Falei assim, cara, como que eu vou conseguir compilar tudo para uma pregação? Não vai dar. Eu fiquei assim, o que eu vou falar? Porque eu poderia falar de muitas coisas sobre intercessão. É um assunto assim bem abrangente, você pode tocar em várias áreas da intercessão, mas algo assim falou muito forte em mim e eu falei assim, cara, é isso que eu preciso trazer para a igreja. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre batalha espiritual e o fim dos tempos. Porque às vezes você pensa assim, mas Paty, o que tem a ver intercessão com batalha espiritual, fim dos tempos? Tem tudo a ver. Porque nós estamos caminhando para sermos a igreja do fim. E é nesse lugar que a igreja ela vai se mover com ousadia. Então nós precisamos crer que existe um apontamento para a igreja hoje, para esse lugar. E nós precisamos nos atentar, nós precisamos entrar nesse lugar que o Senhor nos fala e nos posicionar como casa de Deus. E aí eu quero começar iniciando com vocês falando um pouquinho de Joel 2:28, um dos textos mais famosos e nós amamos cantar, nós temos músicas e nós enlouquecemos com essa mensagem. Vocês não precisam abrir, tá? Na hora de abrir, não precisa não. Vamos passar por algumas passagens aí e outras mais importantes a gente vai abrir. Joel 2:28 vai falar assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O que está falando aqui? Que antes do tempo do fim, que antes do tempo do dia do Senhor, nós iremos experimentar de um grande derramamento do Espírito sobre toda a carne. Nós veremos o Espírito da profecia vir sobre nós. E todas as pessoas serão preenchidas, então não haverá apenas homens ou apenas mulheres, mas nós teremos homens, mulheres, velhos, jovens que terão visões e se moverão por meio do Espírito Santo. Só que aqui, isso é muito legal, Porque a gente fala assim, cara, eu quero o derramamento do Espírito, eu quero o avivamento, Senhor, nos toque com isso. Mas o avivamento, ele traz três coisas precedem esse dia do Senhor. A primeira delas é uma explosão apostólica. O que isso quer dizer? Envios. Nós teremos envios missionários, pessoas indo para outros lugares, pregando o Evangelho. Nós também teremos esse grande avivamento que será marcado por sinais e maravilhas. Mas nós também teremos a maior batalha espiritual de toda a história já vista. Nós teremos esse grande evento que vai acontecer, que nós amamos. Ele também será precedido por essa batalha espiritual. E ela vai trazer muitos martírios, perseguições, e ela também vai trazer muitos falsos enganos. Então, falsos enganos, falsos profetas vão se levantar nesse tempo. E aí nós precisamos estar o quê? Posicionados, porque o que Satanás quer fazer? Ele quer desestabilizar esse movimento da igreja, esse movimento que Jesus vai causar. Então, o que é batalha espiritual? É Satanás tentando intervir naquilo que Deus está fazendo. E nós precisamos estar nesse lugar posicionados, porque nós seremos a igreja do fim, aqueles que serão cooperadores de Deus, e nós iremos lutar. Nós iremos lutar com Cristo.
para que a igreja de Deus prevaleça nos últimos dias. Da mesma forma que nós veremos iniquidade, o amor esfriando, nós também vamos ver homens e mulheres movidas pelo espírito da profecia, que irão curar, que irão fazer sinais e maravilhas, que irão profetizar e se mover pela sensibilidade íntima do Espírito Santo. Então, na mesma medida que nós teremos a maior batalha de todos os tempos, nós teremos o maior derramamento do Espírito. E nós precisamos estar prontos para esse dia. E aí, lá em Isaías 24, eu esqueci de colocar o versículo lá, falei pro Leandro, tem que colocar o versículo, não coloquei. Mas ele disse que é 33, né? Diz o homem da ICC que é 33. Mas não precisa abrir, gente. Fiquem em paz, depois vocês confirmam e falam pra ele se ele errou, porque eu não falei nada, então eu não errei. Então, o que está acontecendo ali? De Isaías 24 a Isaías 27 são profecias que apontam para o fim dessa era, para o fim de todas as coisas. E Isaías 24 vai falar assim, ó. Não vou falar o versículo, mas você já sabe. Isaías 24, versículo, não sei, Deus saberá. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre toda a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. O que Isaías está profetizando aqui? Que haverá um grande juízo vindo sobre a terra. E Deus, ele vai abater todo o principado e toda a potestade nas regiões celestiais. E ele também vai abater os reinos, os reis e os impérios dessa terra. Por quê? Porque potestades e principados, eles influenciam os reis dessa terra. Então o Senhor vai derramar juízo sobre essas duas coisas. Então nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque a nossa luta não é aqui. A nossa luta não é lá fora, não é discutindo sobre o evangelho, não é discutindo sobre política. A nossa luta é nas regiões celestiais. A nossa batalha é no lugar que nós não vemos, mas por meio da fé nós acessamos. Então Deus está chamando a igreja para tomar o seu lugar que lhe é direito. Porque às vezes nós vivemos como filhos e nós não conseguimos possuir essa autoridade dada por Deus. Haverá uma batalha, o Senhor derramará juízo sobre a terra e nós estaremos lutando. E essa guerra, ela é da igreja. Ela é dos intercessores. Então nós seremos combatentes desse exército. Quem lembra? O nosso general é Cristo. É isso, gente. Deus é Deus de guerra. Deus é o Deus de guerra. E eu nunca vi o meu Deus perder uma batalha sequer. Gente, batalha espiritual não é uma coisa que está em Isaías, não é uma coisa que está em Efésios. Mas batalha espiritual já foi iniciada lá desde o comecinho, em Gênesis. Deixa eu ver só se eu acho aqui para falar para vocês. Gênesis 3,15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência, a descendência dela. Essa esmagará a sua cabeça e você pisará o calcanhar da descendência dela. Haverá uma batalha. A mulher pisará na cabeça da serpente. Essa semente que virá dela vai lutar. Então, batalha espiritual não é algo que Isaías está falando, é algo que Deus já começou lá atrás dizendo. Haverá uma grande batalha. Mas da mesma forma que o Senhor fala que existe uma batalha, nós já sabemos o fim dela. Mas nesse meio tempo, nós às vezes tememos. Mas hoje eu estou aqui para te falar, nosso lugar não é de temor. O nosso lugar é de autoridade em Cristo, sendo ousados, entendendo o lugar que Deus nos chamou e tomando esse lugar como igreja do Senhor. O que nós estamos fazendo, eu não estou falando para nós levantarmos uma bandeira ideológica lá fora. Eu estou falando para nós lutarmos contra principados e potestades que influenciam comportamentos aqui. Nós precisamos parar de achar que tudo é questão da pessoa querer ou não querer. Às vezes ela está sendo influenciada por espíritos e nós estamos apenas maldizendo, mas não nos posicionando nesse lugar. Nós não podemos ser pessoas que dizem,
contra aborto, mas nós não oramos. Contra a prostituição, mas nós não oramos. Contra a rebeldia, mas nós não oramos. Contra igrejas caídas, mas nós não oramos. Isso não cabe a nós. Nós precisamos acessar essa ousadia em Deus. Amém? E aí, nós vemos pela Bíblia, né, vários intercessores. Nós vemos lá Abraão se colocando nesse lugar de intercessão. E ele orando para que as pessoas fossem salvas, né, em Sodoma e Gomorra. Nós vemos Moisés várias vezes intercedendo pelo povo. E nós também vemos Jesus intercedendo. Mas também nós vemos na obra da cruz a maior mensagem de intercessão. Porque o que é intercessão, gente? Intercessão é você se colocar entre uma causa, entre um povo e uma nação. Então o que nós fazemos aqui na sala de oração? Nós nos colocamos em favor por causa de um povo, por causa de uma causa que nós levantamos. Intercessão também ela é se colocar à frente. E o que Jesus fez na cruz? Ele se colocou à frente para receber toda a ira de Deus no nosso lugar. Então a cruz de Cristo, toda a obra de Deus, ela foi intercessória. Jesus morrer numa cruz foi o meio dele se colocar no nosso lugar e receber tudo aquilo que era nosso. Tudo aquilo que nós tínhamos direito, mas não nos foi dado por meio dele. E aí nós vemos na Bíblia vários homens se levantarem, né, com relação à intercessão. Nós vemos Jesus fazendo isso. Ele ia para o monte, ele orava. Ele ia decidir algo, ele orava. Em Hebreus, que alguém citou, não sei na onde, agora eu não estou lembrando, falava que... Foi o Dedê, não foi? Na igreja caseira, você leu Hebreus. Dedê citou Hebreus, Jesus ia lá e ele clamava, e por causa da sua reverente submissão ele era ouvido. Mas nós também vemos um homem de Deus, que é um apontamento de intercessão para os últimos dias, que é Daniel. E agora eu quero que vocês abram comigo. Daniel 9:1. Então, gente, guardem isso. Interceder é se colocar entre Deus e alguém ou alguma causa ou algum povo. Interceder é você se colocar à frente, certo? Na hora que vocês acharem, vocês me falem. Amém. Amém? E aí, uma coisa assim que eu também gostaria só de elevar é que nós achamos que intercessão ela é um ministério. E não que intercessão ela não possa se tornar um ministério. Não que a gente não possa levantar na igreja um ministério de intercessão. Não, isso é legal. Mas o que eu quero dizer para vocês? É que às vezes a gente se limita, né? Quando a gente fala assim, temos um ministério de intercessão na igreja. Aí o que você pensa? Ah, Dai, Cleverson, Giovanni e Azaf são da intercessão, então eu não sou. Mas, gente, intercessão, ela não é uma questão de ter ou não ter um ministério na igreja. É um ofício sacerdotal. Então, se você faz parte de um reino de sacerdotes, você foi chamado para manifestar esse ofício sacerdotal. Então é dever seu, não somente meu, e muito menos do ministério de intercessão. Nós precisamos estar alinhados para esse tempo. Porque nós cremos que a igreja ela vai se mover o quê? No profético no final dos dias. Nós cremos que ela será apostólica e profética. E, gente, qual que é a graça do Senhor derramar espírito de profecia nos últimos dias? Porque agora todos nós iremos nos mover como amigos de Deus. Não é mais um homem ouvindo. É todos nós acessando esse lugar, ouvindo, entendendo e fazendo. Então é um ofício sacerdotal. Então todo mundo que está aqui, se você crê no poder do Espírito Santo, se você crê na obra da cruz, você é um sacerdote. E esse ofício é seu. Por isso que sala de oração não é para um ministério, é para um povo. É para um povo que necessita de ver Deus intervindo na terra, de ver Deus abatendo os poderes celestiais para que o poder dele se revele para nós. Então, sala de oração é para uma igreja, é para esse tempo, é para o tempo do fim. Amém? Daniel 9:1. Agora eu leio na minha Bíblia, que é uma letrica de Jesus.
só por Deus. Então vamos lá. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras. Pela Globo? Pelo que as pessoas falam na rua? Pelo G1? Pela fofoca? Não. Pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Primeira coisa da intercessão: não existe intercessor desligado das escrituras. Daniel, ele só entendeu o que o Senhor estava prestes a fazer porque ele estava estudando Jeremias. Gente, você vê por acaso alguma passagem nas escrituras de Deus falando diabo, Satanás? Não, porque a intercessão e a batalha espiritual, ela não é centrada no diabo, ela é centrada em Deus. Porque não existe uma guerra entre o bem e o mal. Eu sei, os filmes nos discipularam, assim como discipulou sobre escatologia, deixados para trás. Mas essa questão de tipo assim, ai, Jesus está quase perdendo, Deus está quase perdendo, agora está quase ganhando, não existe. Deus é superior. O nosso general é superior. Então essa batalha, ela não existe de Deus perdendo um pouquinho. Mas para que nós venhamos fazer uma intercessão centralizada na vontade divina, nós precisamos ler isso aqui. Então, se nós não nos achegarmos nas escrituras, como o Senhor vai compartilhar conosco os segredos do seu coração? Quais são os apontamentos que Deus vai nos dar? Como nós discerniremos o que vai acontecer? Como nós entenderemos os falsos enganos? É impossível. Então Daniel nos ensina que esse lugar de intercessão, ele nasce a partir das escrituras. Então ele estudou e ele falou assim, cara, a gente está aqui. A gente está aqui por causa de desobediência. A gente está exilado na Babilônia. Depois a Babilônia cai e entra esse reinado, tá? E aí ele fala assim, mas eu estou vendo aqui em Jeremias e eu estou fazendo umas contas. Tá chegando o fim de 70 anos. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso lembrar Deus das suas promessas com o seu povo. Então o que é intercessão? Nós estamos lembrando, Senhor, Deus, faça justiça na terra. Deus, converta o seu povo. Deus, intervenha no meio de nós. Deus, nós queremos ver o cumprimento das suas palavras. Nós não saímos daqui enquanto nós não tocarmos no cumprimento da sua promessa. Então Daniel, ele se posicionou. Daniel colocou esse coração e ele falou assim, eu me coloco à frente desse povo. E olha o que vai falar em Daniel 9:20. Ai, meu Deus, nossa. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus veio em favor do seu santo monte. O que é intercessão? Intercessão não é soberba, arrogância, altivez. É Deus, eu confesso os meus pecados e o pecado do meu povo. Porque os pecados do meu povo é o meu pecado. Porque a dor do meu povo é a minha dor. E eu me coloco à frente para que o Senhor intervenha. Então a intercessão, ela carrega essa sensibilidade de nós não acharmos que nós somos bons o suficiente, mas se existe alguém perdido pelo Evangelho, eu falo, Senhor, coloque essa dor em mim, me faça sentir o que o outro sente, porque eu quero entrar na frente. Então não existe intercessão, gente, arrogante, não. Nós precisamos estar humildes, quebrantados, sensíveis ao Senhor, para que o Senhor olhe pela terra e nos ache digno de intervir mais uma vez.
E aí, lá em Daniel 10:17, vai falar, nossa, ai gente, isso aqui também me arrebenta, cara. Isso aqui mexeu, assim, eu fiquei de noite assim, meu Deus, eu não consigo viver com essa realidade do que Deus fez por meio de Daniel. 10:7, vamos lá. Ai, meu Deus. Que? 7. Deixa eu ver aqui. Ai, calma aí. É isso mesmo, gente. 7 ou 7? 7. Ainda ficou uma dúvida no ar. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi, quando ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Desde o primeiro dia que Daniel abriu a boca, o Senhor ouviu. E o Senhor começou a intervir nas regiões celestiais. Desde o primeiro dia, Deus olhou para a terra e Ele interviu. Daniel, ele ficou ali cerca por 21 dias, orando, suplicando, se humilhando. Ele permaneceu. Essa semana eu vi de um cara, um testemunho de um avivalista, que ele ficou durante 50 anos orando por aquela cidade. E ele morreu e ele não viu o cumprimento das suas orações. Mas no Dia dos Pais, Deus veio e respaldou o legado daquele homem. E Deus tocou aquela cidade. 50 anos. Nós precisamos permanecer. Porque desde o primeiro dia, se nós nos humilharmos, se o nosso coração estiver diante de Deus da maneira correta, o Senhor certamente nos ouvirá. E o Senhor certamente intervirá. Vou continuar lendo aqui. E aí vai falar o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, que é o principado de Israel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Gente, sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel entendeu algo da parte de Deus. Daniel entendeu o coração de Deus. E um rebuliço começou nas regiões celestiais. E aí o Senhor teve que enviar Miguel para que aquela batalha fosse ganha. Para quê? Para abater espíritos que influenciavam o rei da Pérsia. Então, gente, vocês têm noção? A oração de um homem mexeu no Oriente Médio? No reino do Oriente Médio, nos céus. Gente, a oração de um homem fez isso que uma igreja pode fazer no sul de Minas. A única coisa que eu pensava era: Senhor, se o Senhor ouvir hoje a nossa oração, a oração de um povo que o Senhor não pode fazer no meio de nós, se o Senhor fez
nós iremos experimentar ver. Mas é necessário que nós venhamos assumir com o mesmo coração de Daniel, nos colocar para que o Senhor venha e faça. Então a nossa luta, ela não é contra a carne. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é nas regiões celestiais. Efésios 6:12 vai falar: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O nosso lugar de batalha é lá. Nós temos que acessar isso como igreja urgente. Às vezes a gente não consegue estar na sala de oração e a gente não consegue declarar isso para o Senhor, porque nós não entendemos a realidade do que a nossa oração ela pode fazer. O Gi, ele teve uma visão na sala de oração, né, passada. E se de fato o Senhor, se naquela noite o Senhor livrou aquela criança de ser abusada, a gente não sabe. Mas e se Deus salvou aquela menina naquela noite? Nós precisamos elevar o nível do nosso evangelho. Nós precisamos amar as causas de Deus. Nós precisamos amar para que a justiça de Deus seja feita na terra. Sala de oração é Deus te tirando do lugar secreto e te trazendo para um nível superior. Olha o que vai falar em Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, vocês têm noção? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos mais perto do trono do que os seres viventes. O Lê falou no culto passado, nós estamos diante do trono, mas eu ouso dizer que nós estamos assentados com Cristo, mais perto de Deus. Nós estamos assentados acima de qualquer poder celestial. Calma aí, gente, que eu tô aqui, ó, tensa nessa mensagem. Olha o que vai falar Efésios 1:20, do 20 ao 22. Gente, Efésios é a carta de batalha espiritual, tá? Então, tipo assim, vocês querem entender? Paulo, ele começa lá e ele vai destrinchando, enfim. Acho que naquele dia ele acordou e falou assim: mano, eu sou bichão, agora eu vou escrever Efésios, vou humilhar os meus irmãos. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e o fazendo assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas. Gente, tô perdendo aqui. Debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Cristo está acima de qualquer potestade, principado. Logo, nós estando em Cristo, nós estamos acima de qualquer principado e potestade. Cara, tô te convencendo que você está sentado nas regiões celestiais? Eu tô te convencendo que quando você abre a boca, existe uma movimentação de Deus nos céus? Efésios 3:10, 11. Para que agora pela igreja,
A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pela multiforme da igreja, todo principado e potestade irá conhecer todo o poder e soberania de Cristo Jesus. Toda sua obra redentiva, salvífica na cruz. Nós precisamos nos levantar e abater todos esses espíritos que influenciam comportamentos na terra. Nós precisamos tomar esse lugar de poder, para que pessoas que sofrem, muitas vezes por causa de depressão, ansiedade, enfermidades, elas sejam curadas, porque nós aprendemos a discernir espíritos. Olha o que vai falar Oséias 4:12. Gente, isso é muito sério, tá? Principados e potestades influenciam. Eles têm o poder de criar situações físicas na terra. Então, obviamente, eu não estou pregando aqui misticismo para vocês. Eu não estou pregando uma batalha espiritual centrada no diabo. Mas nós não podemos desprezar essa verdade. Por muito tempo nós desprezamos o fato de espíritos poderem influenciar comportamentos no nosso meio. E nós precisamos acabar com isso e pedir para que o Senhor derrame sobre nós discernimento de entender. Oséias 4:12 vai falar assim: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se apertando-se da sujeição do seu Deus. Espírito de influência de comportamento, levando o povo à idolatria, levando o povo à prostituição. Lucas 13:11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Espírito que produz a enfermidade. 2 Coríntios 4:3. Mas se ainda o nosso evangelho estar encoberto para que os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Um espírito que domina e traz cegueira, para que as pessoas não possam receber por completo o Evangelho de Cristo. Eu acho que nós temos motivo suficiente para orar, motivos suficientes para interceder, motivos suficientes para pedir: Deus, intervenha. Nós abatemos os espíritos nas regiões celestiais que influenciam Baipendi. Espírito de idolatria, prostituição, espírito de depressão e ansiedade, nós abatemos hoje. Não porque nós somos dignos, mas porque Cristo conseguiu fazer com que nós pudéssemos ter autoridade no nome dele. Nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. E por causa disso, nós podemos fazer com que a igreja experimente esse mover do Espírito, curando, transformando, salvando. E aí, eu queria que vocês pensassem: se nós somos o povo do fim, e nós veremos um grande mover do Espírito para nos levar para esse lugar de intercessão, por que nós não podemos começar hoje? Por acaso é só no tempo do fim que as pessoas precisam ser salvas? Libertas? Não, gente. Nós temos agora pessoas entregando seus corpos. Pessoas recebendo dardos inflamados do inimigo. Pessoas odiando a igreja. Pessoas com sofismas em suas mentes.
Então nós temos motivos suficientes para nós levantarmos hoje. Quando os caras da Cornerstone veio e a gente teve um tempo no sábado, enquanto ele entregava várias palavras proféticas para as pessoas, eu fiquei muito no meu coração, e o Leija compartilhou que nós precisamos urgentemente levantar uma assembleia solene em Baipendi. Nós precisamos fazer como Daniel. Deus, essa cidade é tua. Nós queremos ver conversões, salvação. E, gente, eu não tô falando da CMD, não, tá? Ui, CMD bomba em Baipendi, não. Não importa se vai estar aqui, se vai estar ali, mas que haja conversão de verdade. Que as pessoas sejam salvas de verdade. Igreja, acorde, levante-se, se posicione. Nós estamos caminhando para o fim das coisas. Mas nós precisamos parar de brigar com política. Quem foi eleito, quem não foi, quem está no poder, quem não está. Se a camisa do Brasil é vermelha ou verde, cara, não me importa. Me importa o que Deus pode fazer hoje no Brasil. O que Jesus pode transformar. Então eu não estou me movendo pelo fantástico. Eu estou me movendo pelas escrituras. Porque Deus disse. Então eu estou falando, Deus, deixa eu te lembrar, o Senhor disse que vai fazer. Então é hoje. O Senhor precisa fazer hoje. Apocalipse 8:4. Vamos lá comigo. Gente, vocês estão entendendo? Sim. Tá cansativo ouvir vários textos da Bíblia? Gostosinho, né? Parece que fala assim, que isso, nós temos autoridade. Aí vem Paulo, dá os 2 pés no seu peito, assim, fala assim, meu Deus, eu tenho mesmo. Não é coisa da parte. Apocalipse 8:4. Vamos pregar aqui. Vamos lá. Apocalipse 8:4. Vai nos falar sobre eventos que vão preceder o fim. Eventos que acontecerão antes das 7 trombetas serem tocadas. Apocalipse 8:4. Vamos lá. E da mão do anjo subiu diante de Deus uma fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Lembra que eu falei para vocês? Isaías 24-27 são profecias que vão falar sobre o juízo de Deus na terra. E esse juízo vai abalar as regiões celestiais e os reis dessa terra. Apocalipse 8, o que vai falar? Que Deus vai fazer isso sozinho? Não. Deus vai derramar juízo sobre a terra por meio da igreja. As orações que sobem nesse lugar estão sendo ajuntadas. E ela está enchendo o céu de incenso. E nos últimos dias, Deus vai pegar todas essas orações, vai colocar em uma taça e vai derramar sobre a terra. Então não é somente Deus que derramará juízo. Nós, como igreja, declararemos juízo de Deus sobre a terra. E isso será feito pela oração dos santos. Gente, imagina o maior movimento de oração de todos os tempos, de toda a história. Toda a igreja do mundo orando, Deus, faça juízo. Deus, derrame juízo. E sabe o que Deus faz? Deus responde com poder. Porque olha o que vai falar no versículo mais pra frente. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra, ao poder de Deus. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então nós precisamos orar para que Deus venha nos responder com poder na terra. Eu tô animada, gente. É só eu que tô animada? Eu tenho desejo de ver
E se eu não ver, sou o Joshinha e a próxima geração, eu sei que as minhas orações estarão na taça. Vamos lá. É isso. Eu sei que o Senhor me ouviu, interviu desde o primeiro dia. Deus vai fazer algo na terra por meio da igreja. E nós precisamos estar, atentos, sensíveis, vigilantes, posicionados, acordados, sóbrios, lúcidos para esse tempo. Tudo é muito bom, gente. Muitas coisas são maravilhosas, mas nada se compara de ver Deus fazendo o que Ele nos prometeu a respeito da sua igreja e da volta de Jesus. Eu amo a vinda de Jesus. Eu amo a consumação de todas as coisas. Apocalipse 12:7. E aí, Apocalipse 12:7, eu quero finalizar essa mensagem. Lembra que eu falei para vocês que o avivamento, ele é marcado por 3 coisas: explosão apostólica, avivamento de sinais e maravilhas e a maior batalha espiritual de todos os tempos. Apocalipse 12:7. Nós vemos a grande batalha espiritual, que o Senhor vai vir com um forte e nós iremos fazer parte disso. Eu vou abrir aqui. Vocês já abriram aí, né? Que vocês estão mais rápido que eu. Ai, meu Deus. Apocalipse 12:7. Houve então uma guerra nos... movimentação dos santos nas regiões celestiais. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada de diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Quem está enganando? Satanás. Por isso nós precisamos nos posicionar nas regiões celestiais, porque lá que acontece toda a influência. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Gente, eu gosto muito de uma coisa que o Fábio Coelho ele fala. Meu Deus, isso me empolga. Satanás, ele só cai do céu para as regiões celestiais, das regiões celestiais para a terra, da terra para o lago de fogo. Ele só cai. E nós estamos assentados com Cristo. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Meu Deus, cara! Será abatido aquele que nos acusa. Ai, meu Deus. Esse versículo aqui, gente. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho que deram. Diante da morte não amaram a sua vida. Meu Deus. Gente, olha o que a Bíblia vai falar. Uma batalha começou nas regiões celestiais. A maior batalha de todos os tempos. E aí quem que veio? Miguel, novamente, porque mais acima vai falar assim, que havia o dragão, a mulher, que significa Israel. Então, Miguel, ele é o anjo que protege Israel, então ele vem em favor para lutar essa guerra. E aí ele vai e começa a bater os inimigos. Não seria mais fácil Deus falar assim? E Miguel os venceram. O que ele vai falar? Nós vencemos todo principado e toda potestade por causa do sangue do Cordeiro.
Isso mexe comigo, gente. Porque Deus atribui vitória a nós. Então o que Deus está falando? Por meio da minha igreja, nós abatemos Satanás. Aqueles que carregam o poder do testemunho de Jesus Cristo. Aqueles que não amaram a sua vida, mesmo diante da morte. Eu amo o poder do Evangelho. E eu amo mais ainda, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não quer fazer isso sozinho. Deus, na sua suficiência, podia muito bem fazer isso Ele e os seus anjos. Mas Deus coloca a igreja nesse lugar. Então nós podemos ser cooperadores no final desta era. Nós somos privilegiados porque o Senhor comunica aos seus amigos segredos do seu coração. E por meio disso nós podemos entrar nesse lugar e fazer parte do que Deus está fazendo. Queria que a gente se colocasse de pé, por favor. Qual é a sua expectativa de ver Deus intervindo na nossa cidade? Eu quero que vocês também, por meio dessa palavra, vocês possam aprender a discernir os dardos inflamados do inimigo. Dardos que vêm sobre nós com insuficiência ministerial. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou certo para fazer isso. Dardos que nos impedem de manifestar dons que Deus derramou sobre nós. Dardos que nos acusam. Vocês precisam aprender a discernir essas coisas e pegar toda a verdade divina e lutar contra essas coisas. Porque existe algo superior a nós mesmos. Nós não somos o fim de todas as coisas. O Evangelho, ele não está centralizado em nós, na nossa comunidade. Nós precisamos erguer os nossos olhos e pedir para que Deus encontre além de nós. Gente, nesses últimos dias, eu tenho orado, Deus, não me dê fome só para mim, sabe?